Deputado, boa noite ao senhor. Muito obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. A minha pergunta é mais no âmbito político. O senhor chegou a conversar com o deputado Hugo Mota, que preside a casa na qual o senhor é deputado, ou mesmo com o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nós estamos vendo aqui, se por um acaso essa medida for adiante, e do ponto de vista do direito, me parece que o ministro só deveria arquivar, mesmo assim ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República, enfim, tudo pode acontecer, inclusive uma manifestação contrária da PGR, e ele determinar mesmo assim, o senhor já citou outros precedentes, não seria novidade. Mas, enfim, qual é a posição? O senhor chegou a conversar com o Hugo Mota, porque nós estamos falando de um parlamentar que tem um artigo, os parlamentares têm um artigo só deles na Constituição. A inviolabilidade que o senhor faz como parlamentar, e o senhor está representando sempre o país porque é um parlamentar 24 horas por dia, isso não muda em nada. O senhor teve alguma conversa com o deputado Hugo Mota, pelo menos? Não, Adalberto, não tive. Eu tenho certeza que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é muito ciente de tudo isso que está acontecendo. Ele certamente tem uma opinião sobre isso tudo, mas é difícil imaginar, me colocando no lugar dele, que ele consiga brecar essa ânsia persecutória do Alexandre de Moraes. Né? Eu ficaria só com o Hugo Mota porque o Davi Alcolumbre é presidente do Senado, então a esfera de atuação dele é com relação aos senadores. Mas o que o Hugo Mota poderia fazer, caso Alexandre de Moraes decretando a minha prisão, é colocar em votação para que seja decidido pelos deputados sobre a manutenção da minha prisão ou não. Né? E aí eu vou trazer à tona aqui uma lembrança de que quando o deputado Daniel Silveira foi mantida a prisão dele, além de terem enganado os parlamentares nos bastidores, que muita gente dizia, não, recebi uma ligação de uma autoridade aqui, é só para ele ficar 1 a 2 semanas, vai ser só um susto. Né? Ou algumas pessoas falando, olha, queria muito votar pela soltura dele, mas o presidente ou o líder do meu partido acabou me pedindo aqui, por favor, para deixar ele lá, que é só durante alguns dias. Essa oportunidade, o deputado Daniel Silveira ficou preso por 367, 368 votos. Vamos lá, Daniel Silveira fez um vídeo, algo que não é reprovável. E se a gente voltar agora no tempo um pouquinho mais recente, a gente teve a ocasião do julgamento da prisão do deputado Brazão, que é acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. Uma conduta muito mais grave, onde os deputados deveriam ter colocado mais de 400 votos para condenar o Brazão, porque é uma conduta muito mais reprovável do que fazer um vídeo, igual o Daniel Silveira fez. No entanto, né, o deputado Brazão, ele quase foi solto. Por pouco, por cerca de 20 votos, o deputado Brazão acabou não sendo liberado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Câmara dos Deputados está resgatando o espírito de corpo, está colocando a mão na consciência e cada vez mais não tende a seguir os desmandos da Suprema Corte, que está invadindo demais a competência do Legislativo. E é uma loucura imaginar que ministros do STF venham a pisar no terreno político e não sejam alvo de críticas, igual todos nós que somos deputados acabamos sendo. Até vocês aí da Revista Oeste, que são jornalistas, quando vocês emitem a opinião de vocês, vem gente dando bordoadas de tudo quanto é lado. E a gente entende que isso é natural da democracia. Né? Insano é imaginar que o ministro da Suprema Corte vai pisar no terreno político e vai ficar livre de ser criticado. Né? Não vai. Prova disso é até que o Alexandre de Moraes não consegue sair na rua, ele não consegue ir no restaurante. Ele também está vivendo uma prisão dentro da casa dele ou apenas indo para ambientes controlados. Eu sei que até em eventos fora do país ele quer olhar a lista das pessoas que vão estar no jantar privado com ele. Olha só, veja se isso daí é uma vida feliz. É claro que não. Agora, ele, por algum motivo, um sentimento pessoal, uma pressão violenta de alguém de fora, não sei, né? Ele insiste em sempre dobrar a aposta. Então, como nós não temos saídas, a gente vai também fazer o possível para ver se a gente consegue segurar ele. Claro. Mais de 97.500 telas interessadas aqui na nossa discussão. Carlo Cauti, uma pergunta também para o deputado Eduardo Bolsonaro? Sim, muito boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Deputado, eu queria pegar o gancho dessa sua última fala, porque, de fato, o senhor explicou muito bem. Existem leis nos Estados Unidos que podem provocar sanções graves contra não só o ministro Alexandre de Moraes, mas, no caso, por exemplo, contra o próprio Procurador-Geral da República, caso ele aprove essa retirada do seu passaporte, contra até membros da Polícia Federal que
obedecer a ordens ilegais ou ilegítimas do ministro, toda a cadeia de comando, até a pessoa que intimou de forma ilegal algum deputado, algum senador, ou quem quer que seja. Na sua opinião, por que essas pessoas, sabendo do que pode acontecer, estão insistindo, estão continuando a atuar dessa forma claramente ilegal, evidentemente ilegal, e não aliviam, não mudam de posicionamento? Afinal, Trump ganhou, mostrou que não está de brincadeira, e isso terá consequências. Por que, na sua opinião, eles insistem nessas ilegalidades? Olha, eu só consigo ver uma razão para isso, né? Lá atrás, quando tudo isso começou, ninguém imaginaria que o Trump seria eleito e que a gente estaria vivendo agora uma clara situação onde o Alexandre de Moraes pode ser sancionado, né? Seja através da Lei Magnitsky ou das sanções OFAC, que é a sigla em inglês para Escritório Internacional de Controle Financeiro. Então, lá atrás, ocorreu meio que um acordo, é o que eu imagino, né? É a única hipótese que eu consigo pensar. Então, lá atrás ocorreu algum acordo onde falaram: tudo bem, Alexandre, você é o ponta de frente, vai lá, bota a cara, faz o que for, e a gente vai estar aqui atrás te dando respaldo. Só que agora a coisa foi longe demais, né? E aí, realmente, existe essa hipótese de que outras pessoas, para além do Alexandre de Moraes, também sejam dragadas para essa esfera de sanções. Eu, obviamente, não falo pelo governo norte-americano, né? Eu não posso cravar aqui quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, mas eu acho que é muito provável que acontecerá. E, como eu estou falando, eu estou traçando paralelos, precedentes abertos, agora, nesse atual governo Donald Trump, né, com a sanção, por exemplo, do Karim Khan, que é procurador do Tribunal Penal Internacional. Mas a gente não precisa exercitar tanto a imaginação. Os Estados Unidos já sancionou ministros da Suprema Corte de outros países, né, juízes eleitorais da Nicarágua, né, o ministro do STF da Venezuela, o Michael Moreno. Então são pessoas que, no final do dia, acabam não podendo sair do seu próprio país e não conseguem abrir uma conta bancária, porque o banco que abre uma conta para pessoas sancionadas, ele acaba, né, tendo problemas também com o sistema financeiro mundial, né, acaba não podendo usar as comercializações através de SWIFT, né, porque quando você compra uma blusinha da Shein e ela vem lá da China, você talvez possa até não imaginar, mas nessa transação, para a execução dela, para a liquidação dela, em algum momento, isso vai passar para o supercomputador dos Estados Unidos. Isso vai precisar de um código automático SWIFT. E aí você vê que a sua compra não vai ser realizada. E as sanções OFAC, vale a pena dizer, todas as pessoas que contratam com um sancionado ou que têm alguma relação de proximidade com ele, também tomam as mesmas penalidades. Então a pessoa ela se torna uma leprosa, né? Ela realmente, né, a palavra popular apropriada é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes ele vai poder estar milionário, que ele não vai conseguir gastar esse dinheiro dele. Ele vai ter problemas, por exemplo, né, para entrar em outros países. Se você tiver um visto americano, você pode entrar no México, você pode entrar na Indonésia, você pode ir para vários outros países, porque os sistemas migratórios internacionais eles se comunicam. Então, assim, quando uma pessoa está em alguma espécie de lista negra, né, de um sistema de impedidos, esses sistemas também se comunicam com os Estados Unidos. Então, talvez o Alexandre de Moraes tenha problemas para ir para outros países. Já acabou. Aquele período dele ficar dando palestra, falando de democracia e liberdade. Sequer ele vai conseguir agora ouvir as críticas dos brasileiros em Nova York, quando ele for lá participar de um evento do LIDE do João Dória, por exemplo. Então as coisas estão mudando. Claro, isso exige sacrifício. Estão pedindo aí 40 anos de prisão para o Jair Bolsonaro, né? Estão usando o pessoal do 8 de janeiro como meio para se criar uma narrativa que justifique uma prisão do Jair Bolsonaro, tirando ele da corrida presidencial de 2026, né, o líder das pesquisas, para ver se dão um fôlego ao governo Lula e também para ver se eles solidificam, né, se eles finalizam essa trajetória de poder e passem, de fato, a transformar o Brasil na Venezuela. Eu espero que não, e eu trabalho para que o Brasil sofra essa quimioterapia agora. Você, mais uma vez, Silvio Navarro. Deputado, queria fazer mais uma pergunta, aproveitando a enorme audiência e, inclusive, o que está no chat. Então, eu vou reproduzir e vou colocar o senhor numa enrascada. Numa situação normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato, né, numa situação constitucional normal, o presidente Jair Bolsonaro é candidato em 2026. Não sendo candidato,
Qual é o plano para 2026? O senhor está pronto para disputar a presidência? Obrigado pela pergunta, Navarro. Muitas pessoas me perguntam isso e eu busco não dar eco na minha rede social, porque de fato eu acredito que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro ela será revertida e ele será candidato em 2026. E eu pretendo, né? Eu sou um servidor público, eu sou escravo da vontade popular, né, da vontade daquele segmento que eu represento, agora dos pouco mais de 700 mil votos que eu recebi. O que eles falarem para eu fazer, eu faço. Agora, com relação à presidência, se o Bolsonaro mandar, eu voto em qualquer pessoa, né? Eu nem me preocupo com isso, porque de maneira bem tranquila, o que ele mandar fazer, eu farei. Porque uma característica que eu prezo muito, Navarra, é pela humildade, né? E eu sou humilde o suficiente para entender que, mesmo tendo 5 anos de Polícia Federal, sendo formado pela FRJ, né, advogado, tendo servido na fronteira, na Polícia Federal, agora estou no meu 3º mandato de deputado federal, eu tive o privilégio de ver de perto como é que funciona uma cadeira de presidente da República durante 4 anos. E isso daí não é uma pessoa que tem a ambição de sentar naquela cadeira maluca da cabeça. Se você olhar o quanto que o Jair Bolsonaro envelheceu, né, de 2017, 18 para agora, é algo colossal. Então, eu sei que aquela experiência que ele adquiriu, mesmo que eu tenha visto bem de perto, isso não se transfere, né, somente através da troca, do intercâmbio de experiências. Então, assim como o Trump falou que está muito mais preparado agora do que estava no primeiro mandato, o Bolsonaro fala a mesma coisa. Se você pegar a última entrevista do Trump para o Tucker Carlson, logo antes de 5 de novembro, que foi a eleição americana, você vai ver o Trump falando o seguinte, que quando ele tinha 73 anos de idade, ele não estava preparado para ser presidente. Que agora que ele tem 77, ele está muito mais maduro para exercer essa função. O Bolsonaro, na mesma medida, da mesma maneira. Então, eu prefiro seguir, né, o líder Jair Bolsonaro e não tenho a pretensão de dizer a ele, né, aconselhar a ele quem possa sucedê-lo nessa cadeira presidencial. O que o líder disser, a gente vai seguir. Claro, isso aí. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, Ana? Deputado, vou repetir a pergunta que eu lhe fiz ontem, porque o nosso chat aqui também já está falando sobre a sua possível posição no Senado, correr para uma cadeira no Senado, até porque o brasileiro já entendeu que o Senado, como a única casa revisora, a única ferramenta de freios e contrapesos para um Supremo Tribunal Federal ativista e político, é preciso um Senado forte, com senadores independentes que são comprometidos com a nossa Constituição. O senhor considera essa corrida para o Senado? Com certeza, Ana Paula, né, o presidente do meu partido, Valdemar da Costa Neto, foi o primeiro a falar isso, depois foi acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa pretensão, sim, né? Eu acho que é chegado o momento para a gente ir para o Senado. O voto ele tem um pouco mais de valor, porque são 81 senadores, né, ao contrário da Câmara, que são 513, e consciente também dessa missão. Eu, inclusive, nunca escondi de ninguém que, se dependesse do meu voto, eu votaria pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes por uma questão de justiça, né? Eu lamento que hoje em dia a gente não tenha, né, nos freios e contrapesos que você bem citou, a oportunidade de fazê-lo. Mas, Deus quiser, em 2026 a gente consegue. Eu até peço à população para que entenda que a democracia é dessa maneira mesmo. Não é da velocidade que eu quero, não é da velocidade que você ou a Ana Paula Henkel querem, né? É mais moroso, é mais demorado, mas se a gente pensar pelo outro lado, que bom que é assim. Porque senão, imagina só, quando o Lula foi presidente lá nos seus primeiros e segundo mandatos, quando o PT era o maior partido do Congresso Nacional, eles poderiam ter feito muita maldade. Então, a passos lentos, a gente também vai conseguindo consertar a nossa república. É uma situação totalmente anormal, cada dia conta para aquelas pessoas que estão presas, mas é dessa maneira, né? Eu estou sendo honesto com vocês. Por mim, eu teria mudado ontem tudo isso, mas eu acho que em 2026 a gente vai ter uma boa oportunidade para votar bem, não só para presidente, mas também para senadores. Deus quiser, em uma eleição limpa, com uma nova configuração do TSE, onde o presidente não será mais Alexandre de Moraes, como foi em 2022, mas será o Cássio Nunes, com o vice-presidente André Mendonça, e o terceiro do STF, que vai participar do TSE, né, dos 7 ministros que compõem o TSE, será o Dias Toffoli, que eu não identifico como sendo uma pessoa ideológica.
Você pode discordar dele, eu também discordo em várias oportunidades, é da democracia, mas ele não é uma pessoa comprometida com a esquerda. Isso eu posso dizer. Então vai ser uma composição muito mais balanceada e eu espero que o TSE traga novidades para a gente ter eleições limpas, transparentes e justas. O que não pode entender, finalizando, né, como saudável, é fazer o que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, né, de entrar no Congresso Nacional, conversar com 11 presidentes de partido a portas fechadas e depois dessa reunião todos eles saírem dela sendo contrários ao voto impresso. Lembrando, né, que é o STF que julga os deputados e senadores por eventual cometimento de crime. Pois é. Mais uma participação, Piotr. 104 mil telas com a gente, hein? Deputado, só para aproveitar esse ponto, claro que nós temos 2026, isso pode mudar a configuração do Senado, a tendência é essa e, claro, a relação pode ser outra, mas até 2026 não há mais nada a fazer. Eu estou falando do ponto de vista de discussão de bastidor que acontece em Brasília. O Supremo hoje é um órgão político, ele se transformou nisso por livre e espontânea escolha. O que é lamentável, que não é esse o papel a ele dado pela Constituição. Mas o Congresso tem falado, por exemplo, não há divergência dentre os ministros do Supremo que possa pelo menos colocar ou tornar público esse tipo de absurdo que está acontecendo hoje no país, dessa invasão de prerrogativas pelo Supremo, invasão de prerrogativas do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara. O senhor agora, por exemplo, vive uma ameaça de ter o passaporte apreendido por uma decisão de ministro Supremo sem nenhum amparo, não se tem nenhuma lógica para que isso ocorra. Aliás, o movimento já é estranho, ainda mais nesse momento o senhor já se debruçou e já explicou vários pontos. Mas o senhor não vê nenhum movimento em que a gente possa ter uma reação por parte institucional de outros ministros do Supremo diante de abusos ou completamente decisões fora da lei que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal hoje? Com relação ao impeachment, eu sou pouco crente de que possa ir adiante, né? Principalmente por conta dessa composição do Senado. Agora, pode ter certeza, os parlamentares discutem isso a todo tempo, né? A gente teve alguns avanços, a Carol Detona, enquanto presidente da CCJ, né, deputada federal do nosso partido de Santa Catarina, ela colocou adiante PEC para limitar poderes do STF. É sempre imaginado, é sempre pensado, é discutido isso nos bastidores. O problema é que a gente não vive uma situação normal para aprovação de um projeto de lei. Pega o meu exemplo, né? Eu sou um deputado federal que não cometi nenhum crime, absolutamente nenhum crime. Já sei nos bastidores que o COAF virou minha vida de cabeça para baixo, não encontrou nada. Né? Vocês acompanharam as matérias do Glenn Greenwald, publicadas na Folha de São Paulo, né? Onde aqueles juízes, desculpe o termo aqui, porcaria, né? Como Marco Antônio e André Vieira, que também estão sendo bem circulados os nomes deles aqui fora, discutiram com o cara da inteligência, um outro porcaria, né? Eduardo Tagliaferro, uma maneira de me condenar. Como não tinha como me condenar, queriam me vincular, né, com o senhor Cerimeto, que é, inclusive, a pessoa que fez parte do marketing do presidente Javier Milei, para tentar me condenar, dizendo que a gente faz parte de uma grande trama internacional antidemocrática, já que o Cerimeto criticou a eleição de 2022 no Brasil. Olha só como, né, que eles estavam arquitetando a minha prisão. Graças a Deus, né, o Glenn Greenwald colocou tudo isso à tona, e eu não fui preso. Agora, vocês imaginem só, os deputados e senadores tendo que conversar, fazer reuniões, fazer jantares, né, para planejar uma maneira de você ter uma ferramenta para segurar o ímpeto autoritário da Suprema Corte. Será que a Suprema Corte não vai ficar sabendo disso antes da votação? Será que a Suprema Corte não vai poder pegar esses deputados e senadores e prendê-los, igual fizeram com o Daniel Silveira por causa de um vídeo? Ou pegar o passaporte deles, como estão querendo fazer comigo agora o Alexandre de Moraes? Então, Adalberto, é uma situação muito delicada, né? Eu sempre tenho esperança, eu acho que dá para avançar em muita pauta, eu acho que dá para aprovar, por exemplo, a anistia antes de 2026. Quando esse momento vier e a Câmara aprovar, vai a pressão para o Senado, e aí os discursos dos senadores pode sim começar a mudar para a gente aprovar essa anistia, mas, de fato, né, quando você fala em ações do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, com esse atual Congresso, eu acho muito complicado. Mas pode ter certeza que tem pessoas que querem, né, que querem fazer isso daí sim. E para fechar a entrevista, mais uma sua, Cauti. Eu queria perguntar para o deputado se, caso tudo aquilo que a gente está vendo se concretize, o seu passaporte seja retirado, outros excessos por parte do Supremo aconteçam, o senhor está pensando, além dos Estados Unidos, tem cortes internacionais também
que poderiam defender as suas prerrogativas, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tem outras instâncias. O senhor está pensando em recorrer também a estas cortes ou o pedido de ajuda, né, pedido de assistência se limitará ao governo americano, até porque seria de fato algo mais rápido a acontecer? Com certeza eu considero, né? Eles podem até pegar meu passaporte, já adianto que não vão conseguir me calar. Vou continuar em contato com as pessoas que eu tenho, com as autoridades internacionais, para denunciar esses absurdos. E eles já estão avisados, todos eles, absolutamente todos eles, de que se alguma coisa acontecer comigo, né, para eles levantarem as suas vozes e fazer, né, um coro internacional para conseguir expor essa ditadura do Brasil. Se for necessário ser preso para fazer isso daí, que seja. Né? Eu sempre falo, né, eu não sou o bambambam, não sou o herói, não. Mas o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, veio à Terra e foi crucificado. Ele que veio trazendo a verdade. Né? E o que imaginar de nós? Né? Será que nós realmente merecemos buscar por conforto? É uma maneira de ter uma vida cristã? Eu não vejo dessa maneira. Então eles podem tentar, sim, fazer essas atrocidades contra mim, né? A autoridade de fora dos Estados Unidos já estão cientes, e entrar em tribunais internacionais, isso já está sendo feito. Né? O advogado Daniel Silveira entrou na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A gente teve recentemente a vinda do Pedro Vaca, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA, graças a essa pressão que começou lá atrás, há quase 2 anos atrás, com a deputada Carla Zambelli, né, que depois tentou voltar à OEA e estava sem o seu passaporte. Então, tudo isso daí já está acontecendo. O problema é que, na maioria dessas cortes, né, em Haia, na OEA, né, ou em São José, na Costa Rica, na comissão ou na corte, é exigido como requisito você esgotar as vias judiciais normais do país para que daí então, com trânsito em julgado, você recorra a esses tribunais internacionais. Né? Então, vamos ver como é que vai se desenrolar tudo isso. Mais uma vez, eu espero que o Brasil não chegue a esse ponto, mas se chegar, haverá, né, a equiparação oficial do Brasil igual às autoridades da Venezuela, do regime da narcoditadura de Nicolás Maduro.